Olá, amigos da JPTV, portal JP News. Já estamos no ar com mais uma edição do Estúdio Aberto, transmitido ao vivo pela RPM Rádio. Ao meu lado, Remy Amandio vai. Tudo bem, Remy? Bom dia, Adriano. Bom dia a todos. Vamos lá para as notícias principais da manhã dessa segunda-feira. Uma manhã complicada para os colorados, né? Daqui a pouquinho a gente vai entrar aí nesse assunto que envolve a dupla Grenal, mais precisamente o Grenal do último final de semana. Bom, Remy, nós temos aqui informações para esse novo lança oficialmente a sua 6ª edição da Citrus Flor, né? Do tempo que tu eras vereador, parecia já era emancipado, Remy? Não, fazia parte de Montenegro ainda. Certo. Tinha aí alguns vereadores, né? Armin Heltz foi vereador pelo Parecia Novo em Montenegro, né? Depois foi prefeito. Exatamente. Quando eu saí, ele entrou como vereador. Certo. O Armin Heltz, o ex-prefeito que trabalhava agora na nossa secretaria, Jorge Herle, também entrou. Aliás, o interior tinha uma grande participação na Câmara, né? Grande representação, né? Todos, a Harmonia fazia parte de Montenegro, Maratá fazia parte, Brochir, tudo fazia parte ainda no Maiara. Na época ainda que era realizada em Montenegro a Festa da Laranja, esses municípios ainda eram distritos, né? Então Montenegro exatamente. Até pouco tempo ainda eram, né? Depois Montenegro parou com as festas, né? Eu ainda fui responsável pela reedição das festas com aquele Montenegro Festa e Festa, no governo Ernie Ehler. Foi reeditado, mas depois parou de novo, né? Então é complicado. Como é que tu vê essa questão das festas de Montenegro? A Expo Monte também não deu sequência, né? As festas de Montenegro estão muito deterioradas, né, Adriano? São uma festa para contratar conjuntos musicais somente, né? Então, aquelas exposições de toda a produção de Montenegro, maquinário, coisas que não existe mais, né? Tem que ser reativado. Isso aí é um trabalho da Associação Comercial de Montenegro. Nem o nome se consegue fixar, né? Não consegue. Sempre foi troca. Eu acho que o pior deles até foi naquela minha época. O Festa e Festa foi o pior nome que escolheram. Mas foi escolhido através de uma equipe de Porto Alegre, de marketing, que achou que muita Festa Laranja, Festa do Tanino, então colocasse o nome de Festa em Festa. Mas a propaganda, o pessoal bebendo aquilo, pegou muito mal e ficou a ideia de uma festa de bêbado, né? Não pegou bem o nome. Mas foi uma festa muito linda naquela época, ainda. Depois disso, o cara vai lá, o pessoal vai lá para ouvir conjunto musical somente, né? Virou Cidade das Artes, aquela história, né? Então, a indústria, comércio e agricultura ficou em segundo plano. Muito bem, Remy, agora vamos para mais uma notícia. A PAI recebe doação do Lions Club de Montenegro. O valor aí foi de um café colonial que o Lions realizou, foi ofertado aí para a PAI, né? Essas atividades beneficentes são sempre bem-vindas para entidades como a PAI, né? A PAI é uma entidade filantrópica que todo montenegrino devia apoiar, né? Porque é sensacional o trabalho que eles fazem, uma causa muito meritória, né? Legal. Bom, no último sábado, dia 8, aconteceu aí o encontro dos desgarrados de São Gabriel. Foi lá no CTG Estância do Montenegro, e participaram aí muitas pessoas que vieram de São Gabriel e moram em Montenegro, entre elas o prefeito prefeito Luiz Américo Alves Aldana. Eu gostaria de saber se o nosso dono do cartório do registro de imóveis se fez presente. Ele é o maior São Gabrielense que tem em Montenegro, e eu não conversei com ele nem antes do encontro, nem depois. Eu fiquei curioso se ele compareceu. É o pai do nosso prefeito. O também paraguaio, que também... Narciso Aldana. Uma bela pergunta essa. Eu gostaria de saber se ele compareceu. Interessante é que os gabrielenses, talvez até pela distância da cidade de Montenegro, que estão aqui radicados há um bom tempo, se orgulham demais, né? Ser filhos da terra. Exatamente. E o pior que a gente não sabe, seria bom a gente compartilhar dessas festas para saber quem são, né? A gente sabe 2 ou 3, mas tem muita gente de São Gabriel aqui em Montenegro.
É verdade. Bom, continuamos aqui com mais informações do nosso portal JP News, que é um portal de informações aqui do Vale do Rio Caí, sempre com destaque aí para Montenegro, né? Bom, a gente continua aí nessa campanha do Grupo Progresso de Comunicação para a redução do salário dos vereadores. Agora uma notícia aqui, mais de 8 mil pessoas já apoiam a ideia de diminuir o salário dos vereadores. Ainda não é em Montenegro esse apoio, né? Mas é na cidade de Caratinga, lá em Minas Gerais. Há uma movimentação nas redes sociais para diminuir o salário, baixar o salário de 9 mil para R$ 930. Teria mais. Olha, Adriano, eu não comungo dessa ideia, né? Não comungo dessa ideia. Eu acho que o comentário em Montenegro, a gente tem que ser bem franco. Diz que essa nossa Câmara aí é a pior Câmara da história de Montenegro. É o comentário em todos os cantos de Montenegro. O porquê, cada cidadão deve acompanhar e ver o porquê. E são bem remunerados. Então, se nós reduzir sensivelmente, reduzir um pouco eu até seria favorável, mas sensivelmente, a qualidade dos vereadores cada vez vai cair mais. Vice-prefeito, né? Nós não conseguimos mais que uma pessoa em condições assuma a prefeitura de Montenegro, porque o salário é muito baixo. O pessoal está revoltado, que parece que o diretor do hospital ganha 20 mil por mês. Mas o hospital funciona, que é uma beleza. Então tu vai convidar um empresário para ser prefeito de Montenegro, qual é o salário? 10 mil. 10 mil ganha meu contador aqui da minha firma. Então, o salário baixo, ele vai qualificar por baixo. Essa é a minha preocupação. Hoje já tem uma qualidade um pouco fraca na nossa Câmara de Vereadores. Se baixar o salário, o pessoal não vai concorrer mais. Aí fica muito defasado. Em todo caso, vamos esperar para ver. Eu ainda continuo na ideia que tinha que aumentar o número de vereadores, o número de representatividade. Porque hoje, Adriano, se tu prestar atenção, é noticiado no jornal, houve uma reunião para tratar deste ou daquele assunto, qualquer que seja. Se tu olhar a foto, tu vê que está muito mal representada a comunidade de Montenegro. Em qualquer foto de reunião que tu olhar, tu vê que Montenegro está muito mal representado. Então tem que haver um movimento em Montenegro para as pessoas qualificadas se interessarem pelos assuntos de nossa terra. Senão a coisa vai cada vez mais degringolar. O exemplo atual da nova administração que assumiu é colocar um guarda de trânsito como secretário da Saúde de Montenegro. A Secretaria de Montenegro, comentário, virou um caos. Uma pessoa que não entende absolutamente nada de saúde, e aquilo lá é um problema muito sério, né? Eu disse aqui numa intervenção anterior que eu tinha marcado uma audiência com o prefeito municipal, que assumiu, o Aldana, para dizer para ele só uma coisa: não tire a secretária da Saúde, não tire, e dê apoio ao Hospital Montenegro. É as duas coisas que funcionam no Montenegro. Pois me desmarcaram a audiência, e naquele dia que desmarcaram, que era o dia da minha audiência, ele estava demitindo a secretária da Saúde. E daí, não adianta, tu tem que colocar quem entende do assunto. Se tu não está satisfeito com a dona Eloci, que era secretária da Saúde, coloque um diretor junto com ela para aprender durante um ano, depois nomeie o cara secretário. Agora, pegar um cara que é o diretor de trânsito e colocar como secretário da Saúde, isso é brincadeira com a população montenegrina. É brincadeira. O pessoal que está frequentando a secretaria diz que é um absurdo total. Então, em outros setores acontece a mesma coisa, né? O pessoal parece que quando assume um cargo aqui em Montenegro, o problema de Montenegro eu sempre tive a convicção, é o ciúme. Montenegro é uma terra terrivelmente ciumenta. Se uma pessoa está sendo sucesso numa função,
pessoal fica com ciúme trabalhando para derrubar. E depois coloca um incompetente no lugar deles. Então nós temos que acordar em Montenegro e começar desde já a escolher um futuro prefeito para Montenegro, por exemplo. Os nomes que estão na baila aí é brincadeira com a população de Montenegro novamente. Então nós temos que nos preocupar com isso. Associação comercial, as empresas, associações de bairro, tem que se reunir e começar a preocupar. Quem é que nós vamos colocar de prefeito nas próximas eleições? As eleições estão aí, falta um ano. Bom, vamos lá então para mais um assunto aqui. Remi Amandio vai. O Conselho Municipal Antidrogas quer capacitar professores para que estes identifiquem alunos drogados. É um trabalho que a gente está fazendo aqui, uma divulgação de matérias em relação ao problema das drogas nos pátios das escolas. E o presidente do Comad, o Moretti Tavares, disse que vai ser feito um trabalho de capacitação, de orientação dos alunos e capacitação dos professores para que esses identifiquem os alunos que estão usando drogas. É uma ótima ideia. Agora, melhor ideia seria capacitar os professores de prevenção que a droga entre no colégio. A prevenção. Porque depois que o aluno está drogado, o que tu vai fazer? Vai expulsar o aluno da escola? Fazer o quê? Entende? O aluno drogado tem que ser tratado, mas aí fica difícil já a situação, né? O pessoal, eu não sei, Adriano, eu estou cada vez mais decepcionado. Agora, por exemplo, quando eu passo lá já comentei aqui também anteriormente, fizeram uma quadra de concreto no meio do futebol 7 lá do São João Batista, do Areal. Um crime. Aí me disseram, não, é o ginásio coberto que estão fazendo. Eu digo, bom, aí deveriam fazer mais adiante, no lado da horta. Mas agora passei ali, estão elevando postes, eu acho que vai ser uma quadra aberta. Aí é o maior absurdo do mundo. Não, na verdade o projeto é um ginásio. É o ginásio? Então vamos ver se vai acontecer o ginásio. Passa lá e dá uma olhadinha o que eles estão fazendo. Do lado da quadra estão levantando postes, que eu acho que é para colocar uma grade, uma tela. Pode ser também. E o ginásio eu acho que vai ficar engavetado. Tomara que não. A informação que eu tinha é que seria um ginásio. Então misturei os assuntos aqui, mas justamente uma coisa tem que ver com a outra, né? Então esse negócio de droga no colégio, a droga não podia entrar no colégio. Esse é o trabalho que tem que ser feito. Depois que está lá dentro, é muito difícil de combater. Bom, Remy, nós vivemos aí uma segunda-feira passada, né? Muito complicada aí para os servidores públicos do Estado, né? Porque o governo José Ivo Sartori acabou parcelando o salário de quem ganhava mais de R$2.000. Houve uma grita muito grande, a Polícia Civil parou, professores protestaram, a Brigada Militar em Montenegro não teve um papel de protesto, né? Trabalharam normalmente, segundo as informações que nós colhemos, né? Como é que tu viu essa movimentação na semana passada, Renan? Eu sou contrário à movimentação. Eu acho que o governador tem que receber um apoio. Agora, ele recém assumiu, não tem dinheiro. Então, parcelar dentro do próprio mês, eu não vejo incômodo nenhum para ninguém. Isso aí não tem problema nenhum. Não é uma coisa definitiva. Os outros governadores já fizeram a mesma coisa. Então, ele deveria receber um apoio para tentar salvar as contas do Estado, que estão numa dificuldade tremenda, né? Agora, por exemplo, essa semana eu acompanhei na Câmara de Deputados, eles aprovaram um trem de aumento de salários dos advogados, auditores e procuradores federais, estaduais e municipais em todo o Brasil, que vai quebrar com o Estado, o município, tudo de novo. Então, não sei o que está acontecendo. Em vez de apoiar, o pessoal parece que quer derrubar, quer levar novamente à ditadura, que as Forças Armadas assumam o país. Eu acho que é isso que os políticos estão querendo. Tá certo, Remy, olha só, mais uma notícia do JP News. Montenegro ganhará 4 lombadas eletrônicas com limite de 80 km por hora. Então, a favor ou contra essas lombadas? Contra. Porque essas lombadas nada mais são de indústria da multa. Indústria da multa. A lei federal
de trânsito estipula que para a redução de velocidade seja colocado aqueles tachões, uma camada de tachões no asfalto, que o ruído faça o veículo reduzir a velocidade, e não a indústria da multa. Se ao contrário, é a indústria da multa. Tanto é que tiraram, eu acho que há 6 meses, 1 ano, que já retiraram em tudo que é lugar, e não houve excesso de acidentes ou alguma coisa nas estradas, está tudo normal. Só não estão arrecadando, né? E a maneira de arrecadar, no meu entender, não é essa. Muito bem, agora chegou a hora de falarmos de esportes. Remy Amandio vai. Aqui o Clique RBS informa que Inter vende Charles Arangues por 48 milhões de reais para o Bayer Leverkusen. Também temos aí o rescaldo da derrota vexametória do Inter, né? Um vexame, melhor dizendo, né? Perdeu por 5-0 para o Grêmio. Exatamente, Adriano, em qualquer equipe, se tu tirar os 3 melhores, estaca 0 para a equipe. Ainda mais tirando o treinador 3 dias antes do clássico. Isso aí todos sabiam o que ia acontecer. Tiraram o Ilmar, tiraram Arangues e D'Alessandro. Os 3 melhores da equipe. Aí o resto vai fazer o quê? Fazer o que fizeram, né? Não marcavam, não correram, parecia que estavam não querendo jogar. E o Grêmio está numa situação diferente, são gente nova, jogadores sem nome, que correm, brigam, fazem falta, e é difícil vencer o Grêmio hoje. Então a previsão já era isso que aconteceu, uma goleada. E foi o que aconteceu, 5-0, terra arrasada. É ruim para os torcedores, mas ótimo para o clube. Que agora o presidente vai ver que futebol não se faz dessa maneira. Vai ter que tomar umas atitudes drásticas se quiser concorrer à isenção do rebaixamento, porque o Inter está hoje a 6 pontos do rebaixamento. Então, é a única coisa que o Inter vai concorrer nesse Campeonato Brasileiro. Escapar do rebaixamento. Tem que fazer novas contratações, novo treinador, se preparar para a Copa Brasil, que é a salvação de 2015. O problema é que os colorados, principalmente a diretoria, acha que tem um elenco bom e tal, e isso pode ser um dos problemas, né? O problema é a idade, Adriano, né? Gente muito velha. Ontem, por exemplo, jogou uma zaga de Rever e Juan. O Grêmio tinha uns guris de 18 anos correndo ali que eles não achavam os guris nunca. Nunca. E não tem como achar, né? Sabe, o velho pode ter a experiência, categoria, classe, pode ter tudo, mas ele não tem a velocidade e a agilidade. É o que falta, né? Acham que o Internacional ainda tem o melhor goleiro. Antes do jogo estava escalando ele na seleção brasileira. Chutaram 2 bolas do meio do campo, 2 gols. E fez um pênalti vergonhoso ainda. É muito fraco, os 3 goleiros do Internacional hoje são fraquíssimos, mas a diretoria acha que é goleiro de seleção brasileira. Então, um jogo desse, examinando o que acontece, eles vão cair na realidade. Certo. Bom, Remy, a gente vamos lá para mais informações. Dólar abre a semana em queda, já saindo do esporte, né? Abaixo de 3,50 e ações sobem na Bovespa, né? Essa questão aí que preocupa muita gente, dólar acima de R$3, né, Remy? Há muitos anos que eu não acompanhava mais a política nacional. Às vezes, essa semana, como eu disse há pouco, eu assisti à Câmara de Deputados quase durante toda a semana. E a preocupação com o país é muito grande. O problema econômico do nosso país é muito grande. Denunciaram e apresentaram coisas que, para mim, foi uma surpresa total. Por exemplo, nos vendiam que pagaram a dívida externa. E apresentaram na Câmara que isso foi uma mentira grotesca que nos aplicaram. Quem pagou a dívida externa do país foram os bancos. Então isso aí passou para a dívida interna. E o país paga aos bancos hoje 400 milhões de juros ao ano aos bancos,
que são os detentores hoje dessa dívida, que era dívida externa, hoje era dívida interna. Então nós estamos pagando juros mais caros do que nós pagávamos ao FMI. Então a solução do país econômica está terrível. Por isso que veio o vice-presidente a público pedir o apoio do Congresso. Veio o secretário-geral da presidente Dilma pedir o apoio integral do Congresso. Então, está na hora de uma medida definitiva para salvar o país. Na tua visão, que medida seria essa, Remy Amandi? Um acordo político nacional. E esse acordo só acontece com a renúncia da presidente Dilma. Ela tem que renunciar num acordo. Entende? Congresso, Câmara, situação, oposição, tem que chegar a um acordo, senão a coisa vai ficar terrível. Certo. Então, o impeachment ou a renúncia, na tua visão, seria a única forma do país sair dessa crise? Porque não existe acordo com o atual presidente. Nesse projeto, por exemplo, o PT votou em massa a favor do projeto. Isso apelando o líder do PT na Câmara, dizendo que ia destruir com o início das medidas que queriam tomar, esse projeto vai destruir. E mesmo assim, os petistas votaram, acompanharam tudo, votando a favor do projeto. Então, deu 400 e tantos votos a 16, apenas 16 votaram contra o projeto, que vai aumentar a folha de pagamento em uma sumidade de valores. Então, não existe acordo com a atual presidência. Então, tem que haver uma renúncia para haver um acordo geral. Eu vejo como a única solução, e ontem eu assisti a Globo News, um debate numa mesa redonda de cientistas políticos, e todos eles estão de acordo com a mesma ideia, que a única solução é essa, que a presidente não tem condições mais de tomar medidas que resolvam o problema, porque não tem apoio nem da Câmara de Deputados, nem do Congresso Nacional. E nem do próprio partido, né? Nem do próprio partido. Imagina só que situação, né? Talvez seja inédito isso, né? É inédito, porque essas denúncias de corrupção, né, agora estão entrando dentro do governo, né? O ministro José Dirceu está declaradamente assumindo a culpa de tudo, e daqui a pouco ele vai denunciar o que realmente acontecia, né? E daí vai começar a presidente da República envolvido, aí vai complicar. Em função da delação premiada, né? Em função da delação premiada, exatamente. Que é nada mais nada menos que uma diminuição da pena do sujeito, né, se ele der informações. Ele dá informação de outros que participavam do esquema, aí diminui a pena dele. Então é isso aí que está acontecendo. Muito bem, Remy, nós vamos ficando por aqui com o nosso estúdio aberto, né? No sábado tem o lançamento do livro, né? Sobre a memória de Montenegro através de fotos, um trabalho muito bacana feito pelo Romélio, pela Rosane Brochia, pelo Ernesto Laura, pelo Arnaldo Anderson, pelo Flávio Patrício, todos que colaboraram. E o lançamento, infelizmente, o Romélio não vai estar presente, mas lá do céu ele vai estar aí prestigiando esse evento. Exatamente, eu queria aqui deixar registrado, né, o passamento do Romélio. Foi um companheiraço nosso, né? Obrigado a todos. Ok, a gente volta a semana que vem com o Remy aqui e amanhã com mais uma edição do Estúdio Aberto. Até mais, pessoal.